Vejo muito uma questão que eu não entendo é do Luan, né? Você conviveu com ele também lá no Grêmio? Chegou a conviver ou não? Na sua época? E a situação que ele tá agora, você vê, o cara não consegue voltar. Imagina a cabeça do cara, como que deve estar, né? Que ele tem que vencer essa parte mental primeiro, né? Tem. Que acreditar. Primeiro ele tem que reconhecer que precisa de ajuda. É. O Luan é um menino bom de coração. É um menino sensacional. Eu não sei se muitos sabem da história dele, mas ele tem uma história muito... Quê? Ah, é? Se ele contar a história dele, as pessoas choram. Porque não era pra ele ser jogador. Não era. Ele é uma exceção da exceção. Ele começa a jogar tarde, com 18 pra 19. Isso não acontece, né? Não, ele tinha uma vida completamente diferente do esporte. E aí eu conheço ele no Grêmio. E lá no Grêmio eu incentivava ele, vamos trabalhar. Nos treinos da academia que tinha de força, ele fazia comigo e eu contava as repetições pra fazer ele fazer. E eu dizia assim, você vai precisar, é pra você vai precisar. Aí eu vou embora, ele estoura. Estoura de um jeito. Né? Melhor da Libertadores, né? Jogando super bem, e aí veio pro Corinthians numa situação diferente. Claro. Pra resolver. Onde o Corinthians não estava preparado, né? E muita pressão. E ele é um menino muito bom de coração. Agora ele também precisa de ajuda, de instrução. Eu não falo aqui julgando ele. Não, ele sabe, eu tenho uma afinidade muito grande por ele. Desde quando eu cheguei no Corinthians eu tento me aproximar dele. Desde o primeiro ano. Ele estava casado e eu disse, vamos jantar lá em casa, vamos conversar. Vamos investir. Eu falei pra ele, vamos investir. Tanto é que ele passou a investir. Só que ele não conseguiu mais performar. Aí você fala assim, alguma coisa está acontecendo? Claro, a questão não é só física. Ele treina? Ele treina. Hoje ele tá treinando separado, né? Mas ele treina, ele tá lá no clube, ele tá treinando. Você tem a liberdade de falar com ele e tentar... Eu falo. Agora... Depende dele. Eu vou falar isso aí, eu acho que vai chegar até ele. Claro. Eu acredito muito nele, que ele tem um potencial enorme. Agora ele tem que querer. Só depende dele agora, né? Ele tem que querer. Tem coisas que nós temos que fazer. Não tem jeito. Adulto tem que fazer. Criança faz o que quer, não. O adulto faz o que é preciso ser feito, né? Que dá uma dó mesmo, cara. Porque ele tem um potencial enorme. Exato. E aí? Chega no Corinthians, então... É recebido pela torcida. Você chega em 2020... 2020 pra 21, acho que é 21. Foi metade de 21. Ajuda aí, Mandíbulas. Acho que é metade de 21. Eu acho que é 21 porque o Duílio começou em 2020, ele não fez nenhuma contratação. A primeira foi a do Juliano e ele ficou pelo menos uns 7, 8 meses sem contratar ninguém. Foi isso. E como que tá o Corinthians? Você lembra? O Silvinho era o técnico. Era o Silvinho treinando. Silvinho. E aí, qual que é o papo que tem com você, assim? Ele me liga quando eu tava na Turquia e ele disse assim, olha, conto com você, você é um jogador da minha confiança. É porque ele já me conhecia, né? De onde? Ele foi auxiliar do Tite na seleção. Ah, é verdade. E o Lázaro também. Porra. Então a gente trabalhava juntos. E aí ele disse, olha, eu te vejo jogando aqui e tal, eu gostaria que você viesse. Foi indicação dele também, você foi. acha? Não tenho dúvida. E aí eu venho pro Corinthians, treino uma semana, aí regularizo, eu tava 1 mês e meio sem treinar. Sem jogar. Sem jogar? Tá de férias, só que eu tava treinando. Então faço uma semana de treino, na outra eu já vou pro jogo, clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Eu falei, caraca. E ele falou assim, quero que você inicie o jogo. Como é que você tá? Eu falei, tô me sentindo bem. Ele falou, então quero que você inicie o jogo. Eu falei, mas primeiro jogo? Aí eu vou, inicio, faço um bom jogo e ele começa. Aí eu fui um homem de confiança dele. Quanto foi esse jogo? Foi 0-0, mas a gente jogou muito melhor naquele jogo. E foi uma boa estreia minha. E aí depois eu começo a dar uma sequência boa naquele ano, a gente consegue classificar o time pra Libertadores. Aí os outros jogadores começam a chegar, o time começa a crescer, encorpar. Quem chega depois, você lembra? Renato Augusto. O Renato já? Renato Augusto, depois Roger Guedes e aí o William. A ordem foi essa. Aí a gente incorporou, melhorou. E aí no final, aí o Silvinho acabou... Ele cai no ano seguinte. Campeonato Paulista. Foi no Paulista que ele caiu?